Olá pessoal, aqui é o professor Joel e na aula de hoje eu te convido a estudar as relações de Girardi de uma equação do segundo grau. O objetivo aqui é te mostrar como calcular as raízes de uma equação do segundo grau completa sem a necessidade de usar a fórmula de Bhaskara. Vem aqui comigo. Considerei aqui uma equação do segundo grau completa, na sua forma genérica. Lembra que A, B e C são quaisquer números reais. Claro que existe uma exceção aqui para esse A, que ele nunca pode ser zero. E como eu estou considerando equações de segundo grau completas, o B e o C também não. Até porque se essas equações do segundo grau não forem completas, quando um desses termos, por exemplo, forem zeros, tem formas mais rápidas de achar as raízes. Mas aí é um assunto para um outro momento. Se tu tiveres esse interesse, deixa lá nos comentários que eu te mostro como calcular raízes de uma equação do segundo grau incompleta, sem a necessidade também de usar a fórmula de Bhaskara. Aqui nós vamos falar somente das equações de segundo grau completo. As raízes de uma equação de segundo grau completa, eu vou considerá-las x' e x2'. Então, eu vou chamar essas raízes, que eu ainda não sei, até porque nós não sabemos quem são esses termos, eu vou identificar essas raízes por x' e x2'. O que o Girardi descobriu? Ele descobriu o seguinte: se nós multiplicarmos essas raízes, então eu vou escrever P de produto, ou seja, o produto das raízes, o x' multiplicado pelo x2', este produto vai gerar sempre a divisão do coeficiente C pelo coeficiente A, aqueles coeficientes lá da minha equação de segundo grau. Guarda essa informação. E ainda, além desta informação, ele também descobriu uma outra informação, que é com relação à soma das raízes. Ou seja, se nós somarmos as raízes, isto é, o x' mais o x2', esta soma gera o resultado menos B sobre A. Sabendo disso, agora é possível nós encontrarmos essas raízes sem usar a fórmula de Bhaskara. Mas há uma restrição para isso. Para que esse cálculo se torne mais fácil, é importante que o meu A seja exatamente 1. Por que, Joel, o A deve ser 1 para usar as relações de Girardi? Porque nessas relações, observem que tanto para o produto como para a soma das raízes, as respostas são frações. Se o meu A for o número 1, estas frações vão virar números inteiros. E aí sim eu consigo fazer mentalmente, descobrir quem são essas raízes quando eu começo a pensar com números inteiros. Ah, professor, e se o A não for 1? Aí se o A não for 1, não esquenta a cabeça com as relações de Girardi, porque tu vai perder muito tempo. Vai pela fórmula de Bhaskara, tá bem? Então, uma restrição aí para tu usá-las, tá? Relações de Girardi, se o A for 1. Olha agora aqui comigo um exemplo na prática de como que isso funciona. Vamos supor que nós tenhamos aqui a equação x² menos 5x, por exemplo, mais 6 igual a 0. E eu preciso, por algum motivo, saber quem são essas raízes. Não quero usar a fórmula de Bhaskara, já percebi aqui que ela é completa, o A é 1, vamos por Girardi. Então, o Girardi nos mostra que o produto das raízes tem que dar o elemento C sobre A. Então, o produto, a multiplicação dessas raízes, que eu não sei, eu tenho que pensar em dois números que o produto de C, que é 6, sobre A, que é 1. Ou seja, eu tenho que pensar em dois números que o produto de 6. Aí eu tenho algumas opções. Não existe uma única opção, e essa única opção que tu está pensando nesse exato momento não necessariamente sejam já as raízes. Tu vai listar todas as possibilidades disso acontecer. Claro que eu estou considerando aqui, supondo que essas raízes sejam números inteiros, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, pode ser 6 e 1, é uma possibilidade. Então, 6 serve. Pode ser menos 6 e menos 1, porque o produto de dois números negativos dá um número positivo, já tem que dar 6. Pode ser também 2 e 3. E pode ser também menos 2 e menos 3. Na prática, galera, esta listagem tu não vais mais precisar fazer. Para isso, tu tens que praticar. Como a gente está do começo, eu vou te mostrar todas as possibilidades desta situação. Mas eu não posso pensar só na relação do produto, porque são relações de Girardi, são duas. Eu tenho que pensar nas duas simultaneamente. Ou seja, além do produto tem que dar o resultado C sobre A soma dessas raízes tem que dar menos o B sobre A, menos o B, que é menos 5, sobre o A, que é 1. Ou seja, menos com menos
é mais, né? Então vai dar 5 inteiros positivo. Agora veja, olha só que barbada. Qual dessas 4 possibilidades verifica as duas relações simultaneamente? Ou seja, quais são aqueles 2 números que multiplicados deram 6 positivos e somados tem que dar 5 positivo? 6 e 1, não. O produto dá 6, mas se tu somar, não dá 5. Então, esta resposta não é válida. Não está aí as raízes. Menos 6 e menos 1, o produto deu 6, mas a soma, se tu somar esses 2 números, dá menos 7. Está fora essa resposta. 2 e 3, o produto dá 6, e se tu somar 2 com 3, dá 5. Está aqui as minhas raízes, estão ali, 2 e 3. Aí a última também não vai verificar. Menos 2 mais menos 3 vai dar menos 5. Então, essa resposta está fora. Logo, as minhas raízes são 2 e 3, ou 3 e 2, não tem como precisar quem é a primeira e quem é a segunda. Então, relações de Girardi, tu tem que simplesmente descobrir quais são os 2 números que verificam ao mesmo tempo o resultado do produto e o resultado da soma. Quando tu descobriu esses 2 números que verificaram essas 2 relações simultaneamente, acabaste de descobrir as raízes. Certo, galera? Para quem nunca viu, no primeiro momento parece assim, mas é muito complicado, eu tenho que ficar testando. Se tu praticar, eu te garanto que tu resolve isso em menos de 1 minuto. Claro que aqui eu estou explorando, né, fazendo todo o passo a passo, fazendo a listagem. Repito, se tu praticar essa listagem, tu não precisa mais escrever, tu já consegue fazê-la mentalmente. Se tu gostou aí dessa dica das relações de Girardi, ou seja, Bhaskara sem Bhaskara, curte o canal, se inscreva no canal e ative lá o sininho para as notificações, que em breve aí tu já vais ter um outro vídeo de uma outra dica, de um outro tópico que eu julgo importante, ou que vocês aí do canal, vocês aí do Insta, do Face, que eu tenho página, tenho Insta, meus links estão todos os links lá na biografia do meu Insta, é só visitar lá, Professor Joel Rodrigues, tá? E aí tu vais ter acesso aí aos meus pedidos, o que a galera tá pedindo, tu podes votar e pedires aí um assunto específico que eu vou gravar com o maior prazer para ti. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima dica.